Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos dando início a mais um programa Palavra da Cruz aqui na Constante TV. Meu nome é Alan Campos e sou o seu apresentador ao longo dessa semana. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal da Constante TV, inscreva-se, curta e compartilhe todos os nossos conteúdos para que você possa ter acesso à grade de programação e ser ricamente abençoado pelos conteúdos que são produzidos aqui. Nós temos o objetivo de comunicar para a glória de Deus e que você possa estar sendo abençoado com esses conteúdos e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Assim, nós poderemos expandir cada vez mais a Constante TV, que é uma bênção para você. Eu convido você a abrir a sua Bíblia hoje em Mateus capítulo 5, versículo 6, e nós trabalharemos o seguinte tema: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Nós verificaremos essa bem-aventurança tão preciosa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Jesus Cristo está aqui ministrando o Sermão do Monte. A sua fama já havia se espalhado por toda a Síria. Grandes multidões já o seguiam, procedentes de Decápolis, de Cafarnaum, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E próximo a essa cidade, Cafarnaum, o Senhor sobe ao monte e passa a ministrar a ética do reino, as bem-aventuranças, as 8 características da verdadeira felicidade. O Senhor está ministrando, o Senhor está ensinando essas características que representam a verdadeira felicidade. Felicidade que muitas vezes buscamos nas coisas do mundo e nas coisas externas, mas o Senhor vai nos mostrar quais são essas verdadeiras características. E ele inicia dizendo: bem-aventurados. A palavra bem-aventurados aqui não significa simplesmente um emocionalismo barato, um emocionalismo externo, não é um mero sentimento. Bem-aventurado significa aquela pessoa que está aprovada por Deus, aquela pessoa que vive para a honra e glória do Senhor, vive segundo as suas vontades. Bem-aventurados são aqueles que são pobres em espírito, aqueles que choram, aqueles que são humildes. Ou seja, alguém pode ser feliz mesmo que essa pessoa chore, mesmo que essa pessoa sofra, mesmo que essa pessoa tenha aflições e tribulações. A verdadeira felicidade é isso, é servir a Deus, é seguir o Senhor, é obedecer segundo a sua vontade. É isso que a palavra quer significa aqui. E a verdadeira felicidade é o resultado de um relacionamento correto com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo. E nós vamos observar aqui que essa quarta bem-aventurança é bem diferente das outras 3 que nós lemos, porque aqui ele fala sobre o apetite espiritual. Ele vai nos dizer, aqueles que têm fome e sede de justiça. E observe comigo que na língua original, no grego, esses verbos, essas palavras aqui, são muito fortes. Eles remetem principalmente à fome, uma fome que aflige o corpo, uma fome de alguém que realmente está necessitado, alguém que realmente está padecendo. Da mesma forma, a sede, uma pessoa que está numa profunda agonia, uma pessoa que precisa saciar a sede. O Senhor, ele traz essa ideia de que é necessário, essas pessoas estão necessitando, estão com fome e sede realmente. E vendo por esse lado, esses estímulos que o Senhor Jesus coloca fortes em uma ação contínua, aqueles que têm fome e sede de justiça. E o Senhor está nos dizendo que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. E eles também serão muito felizes porque eles são bem-aventurados. E caso não tenhamos isso, nós devemos questionar realmente se fazemos parte do reino. Porque aquele que é bem-aventurado, aquele que pertence ao reino do céu, tem fome e sede de justiça.
E nós observamos aqui que é importante ressaltar que a felicidade não precede a justiça. Ou seja, alguém que põe a felicidade acima da justiça. Ou seja, quanto à ordem de prioridade, uma pessoa não pode botar a felicidade acima da justiça. Caso contrário, será uma catástrofe, será um desastre. Só são felizes aqueles que buscam primeiramente a justiça. Primeiramente a justiça. E John Stott, grande e famoso pregador, diz que a Bíblia tem a justiça em 3 aspectos. Ela se divide da seguinte forma: o aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. A justiça legal trata da nossa justificação, do nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos, você sabe, que todo ser humano é pecador. Desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, todo aquele que nasce, homem e mulher, nascem no pecado, nascem com a natureza pecaminosa. Não há nada que nós possamos fazer para nos livrar da escravidão do pecado. Não existem boas obras que nós façamos que nos livre da escravidão do pecado. Não existe um código de conduta, um código de ética, de moral que nós podemos seguir ao longo da nossa vida que vai nos livrar da condenação eterna, que é o inferno. Nós estamos condenados desde o momento em que nós nascemos e nada podemos fazer para a nossa salvação. Nada podemos fazer. Então, como nós somos salvos? Pela graça, mediante Jesus Cristo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por meio do Senhor Jesus Cristo que nós somos justificados e nós somos chamados filhos de Deus. Não é pelo nosso mérito, não são pelas nossas obras, mas é baseado na nossa crença, na nossa fé. Fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele derramou o seu sangue naquela cruz para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Essa é a justiça legal, esse é o aspecto legal. O próprio Filho de Deus que se entregou por cada um de nós. Não importa se você tem uma vida correta, você muito provavelmente pode ser uma pessoa de bem, nunca fez nada a ninguém, nenhum mal. Você pode ser honesta no seu trabalho, você pode sempre dizer a verdade para a sua família, você pode construir bons relacionamentos sadios, você pode fazer o bem às pessoas. Mas nenhuma das suas obras, nenhuma das suas atitudes tem o poder de salvar a sua vida. É somente por intermédio de Jesus Cristo que nós obtemos a salvação, que nós somos plenamente justificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Se você ainda não crê no Filho de Deus, saiba que você ainda não é salvo. Você está caminhando a passos largos para o inferno. Você ainda está condenado ao inferno. Mas aquele que realmente creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse sim, não está mais no caminho da condenação, mas está no novo e vivo caminho. O caminho que é o próprio Senhor Jesus. E esse caminho, ele conduz à salvação, ele conduz à vida eterna, ao paraíso de Deus. Em segundo lugar, nós temos a justiça moral. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos viver a nossa vida de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus preceitos, de acordo com a sua santidade. Existe um transformar no coração do homem, existe uma restauração e a partir desse momento nós estamos caminhando no processo de santificação todos os dias, negando as nossas vontades, negando a nós mesmos e buscando nos submeter à vontade do Senhor. E nós conhecemos plenamente a vontade de Deus a partir da palavra, a partir da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a sua revelação. Nela nós encontramos tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A forma como nós devemos conduzir as nossas vidas em todos os aspectos. É por isso que todo cristão deve meditar nas Escrituras e deve orar ao Senhor pedindo entendimento, discernimento, sabedoria e capacitação para compreender essas palavras. E dessa forma, não sermos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes.
e colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor e viver uma vida que honre e glorifique o nome do nosso Deus. Aqueles que mentiam agora passam a dizer a verdade. Aqueles que eram desonestos agora passam a praticar a honestidade. Aqueles que destruíam seu lar familiar pelos inúmeros motivos agora buscam relacionamentos saudáveis, buscam aproximar as pessoas do Senhor. Essa pessoa agora está com as vontades submetidas ao Senhor, a Deus, porque crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador e que, se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, continuaria condenado nos seus delitos e nos seus pecados. E em terceiro lugar, nós temos a justiça social, que se refere à libertação do homem da opressão da maldade, da corrupção moral. Nós sabemos o quanto esse mundo é pecaminoso, o quanto esse mundo traz o mal sobre as nossas vidas. O verdadeiro cristão, ele também preza pela justiça social. Nós sabemos os inúmeros casos de corrupção que existem no nosso país e no mundo afora. E o que nós temos feito diante disso? O que nós fazemos diante de uma pessoa necessitada na rua? É uma pessoa que está em vulnerabilidade social. O que nós fazemos pela sua vida? Da mesma forma, aquelas pessoas que entram na nossa igreja com um coração quebrado, com a vida social arruinada, precisando de restauração, precisando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O nosso papel como cristãos é ajudar aqueles que estão necessitando. Nós podemos levar o alimento físico, mas também devemos levar o alimento espiritual. Nós podemos sustentar financeiramente de alguma forma, mas nós devemos pregar a palavra do Senhor. Devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Devemos entregar às pessoas aquilo que um dia nos entregaram, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que essas pessoas também possam crer. Quem tem fome e sede de justiça, tem fome dessa justiça, a justiça bíblica, essa justiça que ela é legal, porque ela trata do homem, da nossa justificação, a justiça moral, que trata da nossa conduta diante de Deus enquanto nós estamos aqui nessa terra, e também a justiça social, de levar a palavra de Deus àqueles que ainda precisam, àqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, e poder ajudar eles de alguma forma, aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E não somente isso, o versículo também nos diz duas bênçãos que são destinados a quem tem fome e sede de justiça. Ele diz, pois serão saciados. E mais, a segunda é bem-aventurado, ou seja, serão saciados e serão felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. E essa felicidade é uma felicidade que só Jesus pode prover. É só Jesus que pode dar essa verdadeira felicidade. E essa felicidade, ela nos satisfaz. Ela nos satisfaz, ela nos sacia. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele é saciado, embora jamais deixe de continuar ansiando por Deus. Nós devemos ansiar pelo Senhor até o final das nossas vidas. Mas Ele nos satisfaz, Ele nos sacia. Porém, nós precisamos ter fome e sede da palavra do Senhor. Nós precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. Nós precisamos ter fome e sede do Senhor. Eu pergunto a você, você tem fome e sede de justiça? Se você não tem, avalie o seu coração. O que tem lhe impedido de ter fome e sede de justiça? Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você tem levado uma vida que honre e glorifique a Deus? Você tem colaborado, ajudado e pregado a palavra para aqueles que mais precisam? Caso não, reflita no seu coração. Reflita o que você tem feito. Porque caso contrário, repense realmente se você faz parte do reino. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Que você possa meditar novamente nesse versículo. Ore ao Senhor,
Peça a Ele entendimento, sabedoria e discernimento para compreender essa palavra. E eu desejo a você um excelente dia. Que o Senhor possa te guardar, que o Senhor possa te proteger e que o Senhor possa lhe conceder fome e sede de justiça.